Alô, alô, escamonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o terceiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. Ou como eu gosto de chamar, o fracasso narrativo de Game of Thrones. Mas se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever e clica no sininho para receber as notificações e vai aqui decisinho e ver nossos outros conteúdos. Pessoal, não saiu ainda o vídeo 1 e 2, mas vai eventualmente sair o meu review, né? É um começo de temporada bem lento. Aqui a promessa, né, que ficou é que esse seria o grande episódio. E eu nem quero... Eu vou tentar não ser hater nesse vídeo. Vai ser um esforço difícil, muito grande, mas eu vou tentar. E toda a construção, né, desses dois primeiros episódios, que são bem lentos, foi para esse terceiro episódio, né? Teoricamente tinha sido prometido uma batalha, né? Depois nos vídeos de review do episódio, né, que sai no canal da HBO, se vocês não sabem, eles falaram que não seria uma batalha, seria muito mais um massacre, né? Por isso que eles puxaram muito mais pro horror. Mas, teoricamente, essa seria a grande batalha da série, né? A batalha contra o grande mal, que há bastante tempo já vem sendo estabelecido na narrativa. Na realidade, o próprio prólogo do Game of Thrones estabelece os White Walkers, né? E obviamente, demora um tempo até eles serem retomados. E a gente é retomado ali na cena que ele leva o bebê do Craster, né? E transforma o bebê em um White Walker. Mas é o grande mal que vem sendo prometido, era o grande inimigo. E não necessariamente me incomoda o fato de que eles adiantem o plot do Rei da Noite para resolvê-lo antes da Cersei, até porque eu acredito que, como a série escolheu o título de Game of Thrones no seu né, em vez de ser as Crônicas de Fogo e Gelo, né, a gente sabe que os livros, cada livro tem um nome diferente e a série em toda se chama Crônicas de Fogo e Gelo, isso não necessariamente me incomoda e nem acho ruim de fato. Assim, se você não sabe, você não viu ainda, esse vídeo é cheio de spoilers. E nem me incomoda o fato de, por exemplo, a Arya matar o Rei da Noite com um golpe só, ou na realidade qualquer um dos personagens ter matado ele com um golpe só, porque era lógico isso, né? Nem que a vitória deles na situação se dê por isso, porque obviamente se o cara tem um exército que é 10 vezes maior que o seu, sei lá, 100 vezes maior que o seu, a vitória só poderia vir desse elemento que já tinha sido estabelecido, que é quando você mata um White Walker, o grupo de mortos-vivos que ele despertou seria destruído, sendo assim, matando o Rei da Noite, tudo seria destruído com ele, né? Então isso não é necessariamente ruim, mas a forma com qual isso foi feito é que realmente eu achei muito desgostoso. Então, assim, eu vou adereçar algumas coisas que eu desgostei diretamente no episódio. Game of Thrones se estabeleceu como uma série que as ações têm consequências. E eu não digo necessariamente questão de morrer, né? Tem que matar o personagem, mas não é isso. Mas, entrando diretamente nesse mérito de morrer, durante o episódio, várias cenas foram construídas onde você criou situações de ou erros, ou a inevitabilidade das coisas, onde o personagem teria que morrer. Por exemplo, Jon Snow cercado de mortos-vivos, cena seguinte, Jon Snow matou todos eles, e aí chegou mais e a Daenerys salva ele. Pra que você filma uma cena onde o personagem claramente tinha que morrer pelo que você já estabeleceu antes em relação àquelas criaturas, e ele consegue sair dessa. Outra situação é, você vê claramente que a enxurrada de mortos-vivos ela nunca parou. E aí você tem ali Jaime, Brienne, Podrick e vários outros personagens ali em situação que deveriam ter sido, né, tomados pelas criaturas e mortos, mas não, como eles são protagonistas e você não quer encerrar o arco narrativo deles ali, você não mata eles. Você mata todo mundo ao redor, mas aqueles personagens em específico você não mata. Eu até gosto do comentário do amigo que ele disse porque ali eles estão usando a regra do RPG, né? Então os personagens soldadinhos eram nível 1, os heróis são nível 20, por isso que eles aguentam mais tempo na batalha. Mas a única justificativa que se sustenta é essa, né? Que obviamente são pessoas extremamente mais habilidosas que as outras, sendo que uma série que se estabeleceu sendo bem mais pé no chão, fica ruim, fica uma sensação, né? Então você cria situações onde você coloca os personagens em um perigo eminente, num perigo que não tem como contornar, e você não os mata, né? Sendo que personagens costumavam morrer nessa série em situações muito menos perigosas, por assim dizer, né? Uma outra coisa pra mim muita gente ficou falando sobre como a Arya mata o Rei da Noite, dizendo que era um deus ex machina. E aí eu digo, não é um deus ex machina. Um deus ex machina é uma solução
que é tirada para resolver a narrativa do nada, que é um elemento que não foi apresentado. Tanto que o termo Deus Ex Machina vem da narrativa grega, onde uma divindade grega aparecia e com os poderes de Deus dela resolvia a situação. Aqui, os poderes da Arya não são poderes divinos, teoricamente, né? Mas assim, os poderes da Arya são mostrados constantemente. A Arya é um elemento que está dentro da narrativa, sempre esteve dentro da narrativa, ou seja, ela não vem de fora da narrativa. E ela teve, né, principalmente durante essa temporada, mas também na anterior, a habilidade dela demonstrada, né? A furtividade dela demonstrada, a capacidade de luta dela demonstrada. Só que a forma com qual o episódio faz dá a sensação de um Deus Ex Machina. Ou seja, você criou um Deus Ex Machina onde não tinha necessidade de um Deus Ex Machina. Né? Quando você bota a Arya pulando, passando no meio dos mortos-vivos, que a cena já tinha sido estabelecida que não deveria haver espaço para ali, porque os mortos estavam entrando em grande volume, então não havia espaço para você estar passando entre as pessoas. Então quando você bota ela passando e o salto, ficou uma sensação, querendo ou não, de um Deus Ex Machina, né? Mas de fato não é. Deus Ex Machina é, por exemplo, o Jorah surgindo de dentro de um buraco para salvar a Daenerys e sacrificar, lutando, né, para proteger ela. Então, sem falar, assim, né, a gente teve o problema na HBO, no qual o episódio ficou com uma qualidade de vídeo muito ruim, muito pior do que... Né, e além disso, o episódio é muito escuro. E, poxa, o diretor de fotografia foi dizer que você tinha que assistir o episódio numa sala escura sem usar celulares. E assim, tudo bem que a HBO é uma grande produção e etc, mas é uma grande produção para ser assistida dentro de casa. Então vamos baixar a bola, senhor diretor de fotografia, e entender qual é o lugar onde as pessoas assistem essas coisas. E para ressaltar isso, eu assisti o episódio numa sala escura, eu aumentei o brilho ao máximo e ainda assim boa parte não foi distinguível. E eu entendo até a proposta, especialmente no começo do episódio, de escurecê-lo, né? É de fato o rei da noite, é de fato a temática de escuridão, porém, quando você, para mim, força-se um pouco a barra quando você escurece desnecessariamente, especialmente em partes que estão iluminadas justamente para prejudicar a visão, né? Então, obviamente, essa escuridão é necessária porque para esconder o CGI, para esconder a multiplicação de pessoas, não tinha dezenas de milhares de pessoas ali, era um grupo bem menor. Mas o problema é que o Game of Thrones ele pode ser autorreferenciado. E a autorreferência que eu tenho para usar medo como elemento central de batalha, usar o desespero, usar a certeza de derrota, já foi feito antes. A gente tem a Batalha dos Bastardos, que tem isso, né, que tem esse sentimento, essa sensação de volume, de diferença, de iminência de derrota, e é maravilhosamente bem estabelecido. E aqui eu vou trazer um outro episódio que... aqui a gente tem um segundo núcleo, que é o núcleo que está dentro das criptas. O núcleo das criptas é horrivelmente utilizado, não serve para nada. Ainda se cria uma pseudo-tensão, porque como na cripta há corpos, desses corpos se animarem, isso acontece, mas é uma coisa que morre ali um ou outro coadjuvante, mas não se cria tensão. Não existe nenhum diálogo interessante acontecendo ali, apesar de que a gente já... tem vários filmes que tem... cenas com esse tipo de ambiência, mas eu não vou nem entrar no filme, eu vou entrar no próprio seriado de Game of Thrones, onde uma cena tem um grupo de pessoas escondido e uma batalha acontecendo do lado de fora, que foi a Batalha de Blackwater. A Batalha de Blackwater tem uma construção de tensão relacionada ao desespero daqueles que não participam da batalha, quando a Cersei está pronta para se envenenar e envenenar o próprio filho, para que não deixe que os inimigos os tomem. Então, você tem todo um desespero construído no núcleo que não necessariamente está participando da batalha, mas está lidando com as consequências do que está acontecendo lá fora. Aqui, a gente tinha personagens como Varys, Tyrion, Sansa dentro dessas masmorras. Sem falar na Gilly também, que estava nas masmorras, e o Sam estava lutando do lado de fora, se colocando num papel que não é costumeiramente o dele. Então, a gente tinha a possibilidade daquelas cenas que estão mostrando ali, serem exploradas de uma maneira muito mais interessante. Então, assim, o meu problema com o episódio não é como muitas pessoas acabaram, né? Odeiam o episódio gratuitamente e é porque, pra mim, ele é uma versão triste e patética e pouco capaz do que o próprio Game of Thrones já apresentou. A gente tem várias outras situações de batalha, várias outras situações de terror e de medo que foram executadas de maneira muito mais primorosa pela própria série. E aqui eu devo destacar que o problema é roteiro.
E o problema é roteiro porque os roteiristas desse episódio são os showrunners, que não são roteiristas e resolveram, por alguma razão, obviamente por ego, se colocar numa posição que não cabia a eles, especialmente num momento tão crucial da narrativa. E essa falha no roteiro, ela fica muito clara em decisões, por exemplo, como a do começo do episódio, que eu entendo a função da cena, mas, mais uma vez, né, você toma uma decisão imbecil para justificar uma sensação de roteiro. Explicando. Dothrax. Aí a Melisandre chega, acende as espadas do Dothrax. Esperança, né? Constrói-se ali uma esperança. Aí os Dothrax partem pra cima do exército de mortos-vivos e eles morrem, né? E a gente vê a cena, por sinal, muito bonita, uma das poucas boas cenas que tem no episódio, né? Das luzes se apagando no horizonte ali, e a Daenerys, até que você percebe que acho que eles teriam ali um acordo de não entrar diretamente na batalha, vai pra batalha porque vê os Dothraki dela morrer. Mas por que os Dothrax avançaram? Não existe justificativa estratégica para você usar os Dothraki daquela forma. Especialmente porque, normalmente, cavalaria... tudo bem que os Dothraki não são uma cavalaria padrão e não é uma cavalaria pesada, né? Cavalaria pesada costuma se mover vindo do flanco. Mas cavalaria, em termos de batalha, ela é naturalmente uma unidade pesada, né? Uma unidade que tem ali cavalos. E você costuma usar essas unidades para atacar o flanco. Os Dothraki nem deveriam estar ali. Os Dothraki deveriam estar posicionados numa lateral, onde eles pudessem eventualmente cortar o exército inimigo pela lateral, né? Mas mesmo que eles não fossem fazer essa função natural de atacar o flanco, que é o que uma cavalaria costuma fazer, não faz sentido eles avançarem para o inimigo que eles não conhecem, que eles não estão conseguindo enxergar e que eles sabem que tem um número infinitamente maior. Então, mesmo que a cavalaria fosse fazer o que ela faz normalmente, que é cortar a infantaria, né? Você manda um bloco de infantaria atacando, e aí a cavalaria vem de frente e esmaga aquele grupo e passa e dá a volta, né? Ali não tinha pra onde dar a volta, ela não tinha como cortar uma linha de 100 mil mortos-vivos, entendeu? Você jogou os caras pra morrer de graça, sabe? E você ainda coloca junto o Ghost, que tinha sido abandonado pela série, que tinha desaparecido, você bota ele correndo, e você não vê o que acontece com ele, não mostra nada do que acontece com ele, e a gente vê no preview que ele nem morreu, né? Que ele, por alguma razão, escapou dali daquele negócio e foi para algum canto e vai aparecer a preview. Então, são decisões tão questionáveis no que diz respeito à narrativa que foram tomadas nesse episódio, e muitas pessoas que eu vi defendendo o episódio na internet justificam, por exemplo, que não pode matar tal personagem porque o arco narrativo dele ainda não terminou. E isso nunca foi argumento pro Game of Thrones. Vocês acham que o arco narrativo do Ned Stark tinha terminado quando ele foi morto? Vocês acham que o arco narrativo do Robb é um arco completo? Um arco narrativo completo que você encerrou? Na realidade, uma das coisas que você precisa entender até, e eu vou dizer isso porque isso me ajudou muito a terminar o meu livro, é compreender que nem todos os arcos narrativos vão até o final da história. Alguns arcos de personagem podem se encerrar antes do final da história se encerrar. Muitos arcos narrativos de personagem podem ser encerrados sem necessariamente cumprir o que teoricamente era o que tinha sido proposto para ele no início. Além disso, eu digo, alguns personagens claramente têm arcos encerrados ali. Ou pelo menos aquilo que foi apresentado deles originalmente, e até onde eles estavam até esse episódio, poderiam se encerrar. Brienne, por exemplo, é uma personagem que o sonho dela era ser uma cavaleira. E ela conseguiu ser uma cavaleira no episódio passado. Poderia se encerrar o arco dela. O Podrick, por exemplo, poderia encerrar o arco dele ao proteger a Brienne e morrer com isso. Né, proteger a mestra. Né? Não estou dizendo, por exemplo, os dois morrendo, mas um ou outro morrer. Você compreende? O Jaime, por exemplo, é alguém que sempre foi desonrado. Ou que, teoricamente, foi enxergado como alguém desonrado, porque não necessariamente ele é. Que poderia, por exemplo, morrer salvando a Brienne em batalha. Você tem o Verme Cinzento, que é um guerreiro puro, né? Que poderia ter morrido nessa batalha, cumprindo o papel dele, que é ser um guerreiro. O Sam era alguém que cometeu um erro gravíssimo de estar no lugar onde não deveria. E o Ed Doloroso morreu por isso. Poderia ter morrido o Sam. Qual é o outro propósito o Sam pode cumprir ainda dentro da narrativa? Tudo bem, ele pode ter uma vida plena e seguir em diante, ou se tornar um mão do rei. Ou pode morrer, porque foi pra batalha quando não deveria ter ido. Então, assim, além dos personagens tomarem decisões erradas, além da situação ser um absurdo, vários personagens que têm arcos que poderiam ser encerrados ali foram poupados, e eu acredito que foram poupados ou porque a série realmente mudou e o grande público
curte mais essa vibe de que não era a vibe original da série, né? A gente tem um público muito maior do que é o que começou no início. E, na verdade, por exemplo, no Senhor dos Anéis, o Aragorn e o Sam, o Aragorn, o Gimli e o Legolas, o Frodo e o Sam ficam vivos até o final da história, né, e não morrem, e estão em situações de risco claro e iminente. Mas o gênero narrativo dessas duas obras, por mais que sejam fantasias, e a proposta delas e a lida delas com personagens, sempre foi claramente diferente. O Game of Thrones sempre foi uma série onde situações de morte iminente, de risco iminente, de perigo, elas têm consequências. Erros, né? Você falhar tem consequências, né? Então, para mim, tudo isso que era Game of Thrones, que fazia a narrativa de Game of Thrones, e que há algum tempo, não é esse episódio que é isso, esse episódio, para mim, ele coroa esse fracasso narrativo da série ter abandonado aquilo que ela era em prol de fazer fanservice, em prol de ser uma narrativa mais amena, em prol de atingir massivamente um público que, né, hoje em dia é o público de Game of Thrones. Então, mesmo que a gente ainda tenha aí, que teoricamente esses personagens tenham ficado guardados para morrer no próximo, num final, que seja um final mais épico, né, em que a gente tenha ali aquelas várias mortes, ainda assim, para mim, vai ficar com um gosto amargo na boca, porque parece muito conveniência, né? Vou convenientemente manter dentro do roteiro os personagens vivos, para que eu possa sacrificá-los ali num outro momento e assim conseguir mais impacto, talvez, no último episódio, porque no fim das contas, as pessoas são muito apegadas a finais, né? Então, se o final tem muito mais impacto, a chance das pessoas saírem falando muito bem é muito maior. Bem, eu realmente não gostei nem um pouco desse episódio. Há bastante tempo não venho gostando do que a série se tornou, é aquela coisa gosto, desgostando, mas esse episódio doeu, assim, porque foi quase como se o relacionamento, eu tivesse entendido que o relacionamento acabou. Mas e vocês, o que é que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários, a gente se vê na próxima e tchau.